É isso aí, gente. Está chegando o primeiro acampamento da VID. Com essa alegria toda aí, acho que é melhor a gente ficar por aqui. Está chegando o primeiro acampamento da VID. Aê! Legal, muita gente tem chegado para mim e falado que nem sabe direito o que é acampamento, nunca participou de acampamento. Foi nos retiros, né? Gente que é de igreja está acostumado com retiro, encontros e tudo mais. O acampamento tem uma pegada um pouco diferente. Esse é o primeiro que a gente vai fazer. Então todos, é aberto, acampamento aberto, tá? É da VID, mas é para a gente convidar pessoas para que possam estar conosco, então, de sexta a domingo. Então faz a sua inscrição, né? Vai ser um tempo muito legal. E o principal propósito é que a gente possa estar junto, a gente possa criar conexões, a gente possa estreitar nossos relacionamentos. E na correria da cidade a gente não consegue fazer isso muito bem. Então nós iremos sair, nós vamos para o interior, nós vamos, que é perto, Benevides é pertinho, pô. Então, mas tem aquela coisa de sair daqui, a gente poder estar num lugar, todo mundo junto o tempo todo, curtindo aquele tempo, momentos de culto e tudo mais. Então você é convidado, convidada para estar conosco ali nos dias 24 a 26 de novembro. Faz a sua inscrição. Nós temos um link na bio do Instagram, então é fácil de entrar por lá. Se você tiver alguma dificuldade, fala com a gente pode te passar esse link e você pode fazer a sua inscrição aí para o acampamento. Serão dias incríveis. Se você tem tempo, se enfim você consegue, de novo, dinheiro, a gente está cobrando o valor que nós vamos pagar para o lugar que a gente vai ficar. A gente não está cobrando nada mais, é simplesmente para cobrir a nossa hospedagem e alimentação lá. Mas caso você tenha dificuldades financeiras, também nos procure, não precisa ter vergonha, porque ninguém que quer ir vai ficar sem ir por causa de dinheiro, tá bom? Então essa é a nossa política aqui. E se você quer patrocinar pessoas, por favor também me procure, né? Aí a gente consegue unir aquela pessoa que quer patrocinar, outra pessoa pagar a inscrição de alguém, ofertar. Por favor, vem e fale comigo, e assim nós conseguiremos, aqueles e aquelas que querem ir, estarão lá. Gente, eu queria pelo menos que a gente estivesse lá num grupo de 100 pessoas, esse é o meu objetivo com o acampamento. Geralmente essas coisas acontecem muito em cima da hora, as inscrições, é um negócio que o coração, parece que se não estiver bem do coração, você começa a sofrer, porque sempre assim, né? Vai ali, tem meia dúzia de gato pingado inscrito, a coisa meio que em cima da hora. Mas se você pode se planejar, já faz logo, para que a gente também possa se programar e planejar com o acampamento. É um tempo muito, muito importante para todos nós, tá bom? Legal, gente, vai abrindo lá em Filipenses, por favor, acessando Filipenses capítulo 1, nós temos a partir do versículo 21, versículo muito importante nesse capítulo. Eu tenho proposto a vocês reflexões, pensando naquilo que o Derek muito bem explicou aqui já no começo, né, na centralidade de Jesus na vida do ser humano, na nossa vida. E hoje eu quero falar aqui, conversar com vocês sobre o poder da insuficiência, não da suficiência, o poder da insuficiência. Uma das mensagens motivacionais mais usadas no nosso tempo, ou mais escutadas pela nossa geração, se você der um Google aí, você vai ver que ela está aí entre as top 10, é a seguinte: você é suficiente. Ou algo do tipo, algo parecido como, você se basta. Geralmente a gente encontra essa mensagem motivacional em algum momento em que você está passeando pelas redes, você vai dar de frente com uma mensagem parecida com isso, com conteúdo parecido, dizendo que você é suficiente, que você se basta. Aliás, você se basta, ou você é suficiente, passado, foi um dos grandes lemas da minha vida. Por exemplo, eu sempre me achei um cara inteligente.
Sempre me achei um cara inteligente. Não o mais inteligente, sempre consegui, num grupo, perceber e apontar pessoas mais inteligentes que eu, mas eu me colocava ali no grupo dos mais. Então fazia parte ali dos grupos dos mais inteligentes. Desde criança, adolescente, eu sempre odiei trabalho em grupo, por exemplo. Nossa, se tem uma coisa que acabava comigo era fazer trabalhos escolares em grupo. Porque na minha cabeça ficava o seguinte: nossa, eu vou ter que perder muito tempo discutindo assuntos que eu já sei, ensinando pessoas a entender coisas que eu já entendo, e aquele negócio vai tomar uma tarde, 2 tardes, 3 tardes, 4 tardes, e aquilo vai me torturar, sendo que sozinho eu consigo produzir muito mais rapidamente, eu consigo fazer as coisas do meu jeito, porque em grupo talvez eu não faça do jeito que eu faria, então por aí vai. No entanto, eu nunca me considerei um nerd, nunca fui um nerd, porque eu sou mais descolado para isso. Eu também dizia que, e vai ver no passado aí, né, que os nerds, eles não têm inteligência social, por exemplo. Para mim, inteligência é algo mais amplo, então eu sempre pensava, um nerd ele pode ter uma inteligência em algum assunto intelectual, e está focado naquilo, mas não tem inteligência social, e às vezes não tem inteligência emocional. Então eu me entendia como alguém com inteligência mais abrangente. E por isso eu gostava de fazer as coisas sozinho. Aliás, ainda gosto. Eu gosto de fazer as coisas sozinho. Eu gosto de fazer coisas sozinho. Eu me casei com uma pessoa, a Ju, que ela gosta de fazer tudo junto. E tudo não é exagero. É tudo mesmo. Tudo. Por exemplo, se eu entender que é importante, em determinada época, mudar a minha alimentação, cuidar mais da minha alimentação, ter uma alimentação mais natural, mais balanceada, mais controlada, eu vou fazer isso. A Ju, já pelo jeito dela, ela já não consegue compreender, ela sabe da importância, mas ela precisa de mais alguém fazendo com ela. Então, se eu puxo essa história, a coisa acontece lá em casa em dupla, e às vezes até num quarteto, quando a Aline e o Rafa embarcam juntos. Mas a Ju, eu falo para ela, se você está sentindo a necessidade, por que você não faz sozinha? Ela fala, não, mas sozinha eu não consigo. Eu não consigo fazer sozinha. Eu preciso que você faça comigo. Eu sou a pessoa que, por exemplo, gosto muito de ter meu tempo devocional, de reflexão na palavra, de oração sozinho. Eu gosto. Mas casei com uma pessoa que gosta de fazer tudo junto. Então, é orar? É tempo de oração? Vamos orar junto? É tempo de refletir na palavra? Vamos refletir junto? Ô Rony, você está lendo um livro tal? Lê comigo, lê para mim. E eu sempre estou pensando, puxa vida, eu queria ler sozinho, eu queria ler só aqui, sem precisar falar. Mas eu casei com uma pessoa diferente de mim. E isso tem me ensinado, nesses 22 anos, de que a vida não era como eu pensava que era. E tem me ensinado também que eu não sou esse cara todo aí que se basta e que é suficiente e que eu existo por mim mesmo. Na verdade, essa caminhada toda não tem a ver só com a Ju, não tem a ver com eu ter casado com uma pessoa diferente de mim nisso, mas tem a ver com o Evangelho, tem a ver com a comunidade de fé, porque quando eu comecei a compreender melhor o Evangelho, eu entendi que parte essencial, crucial da mensagem do Evangelho é que as pessoas entendam, e que eu também entenda, que não somos suficientes, que a gente não é suficiente, que nós não nos autossatisfazemos, nós não autoexistimos, não. Para ser e fazer, nós não nos bastamos.
Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos. Hoje eu posso dizer claramente que eu preciso muito da minha esposa, por exemplo. Demais, eu não consigo entender a minha existência sem ela. Eu não consigo existir sem a minha esposa. Mas o fundo disso, e eu entendi a partir de mim, é que a gente precisa desmoronar um ídolo do nosso coração. A gente tem falado aqui nesses domingos sobre ídolos do coração. João Calvino diz que o coração do homem, do ser humano, homens e mulheres, o coração é uma fábrica de ídolos. E a gente precisa, nesse caso específico, desmoronar um grande ídolo do nosso coração: nós mesmos. Nós mesmos. Eu quero reler com vocês Filipenses 1:21, que diz o seguinte: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver para Paulo é Cristo, mas o morrer também é Cristo. Dá uma olhada, por exemplo, no versículo 23, que ele fala assim: estou dividido entre os dois desejos, quero partir. Paulo fala: eu não sei o que é melhor, se é ficar ou se é partir. E ele explica um pouquinho melhor, dizendo: quero partir e estar com Cristo, que me seria muitíssimo melhor. Ou seja, o morrer, a morte para Paulo também é Cristo. O viver é Cristo, o morrer é Cristo. Por isso que ele diz que o morrer é lucro. Porque a vida dele já está em Cristo e ele morrendo, ele está com Cristo. Então para ele é lucro. Paulo, na verdade, ele despedaçou o ídolo, ou qualquer espécie de ídolo que existisse no seu coração, e ele centralizou Jesus na sua vida. Para Paulo, Jesus é o centro da sua vida, nessa vida ou naquela vida em que ele vivia naquele momento, mas também na vida vindoura, ou aquilo que nós chamamos de eternidade, de vida eterna, pós-morte. Para Paulo, tudo se resume a Cristo, a pessoa de Cristo. O centro da minha vida, agora e para sempre, para a eternidade, pós-morte, é Cristo. Essa semana eu ouvi uma palestra muito legal e agora eu passo a reagir com essa palestra. Eu quero compartilhar com vocês a palestra de uma pesquisadora e assistente social norte-americana chamada Brené Brown. E o tema da palestra dela foi o poder da vulnerabilidade. E agora eu quero reagir com essa palestra. Eu falei que estou falando com vocês aqui sobre o poder da insuficiência. E eu já quero contrapor aqui esses dois entendimentos. Quando eu falo de insuficiência, eu estou falando de incapacidade mesmo, de incompetência. Ou seja, eu tenho que entender que eu não consigo fazer todas as coisas, há lugares, há situações, há atribuições que eu não tenho capacidade de fazer, mas é mais profundo, não só capacidade de fazer, eu não tenho capacidade de ser. Eu não tenho capacidade sequer de existir por mim mesmo. Eu não me basto, eu sou insuficiente, eu não tenho essa competência, não cabe a mim essa competência. Já a Brené Brown, quando ela fala sobre o poder da vulnerabilidade é a ideia de fragilidade. E as vulnerabilidades aparecem quando a gente está em frente a alguma situação, algum problema, algum sofrimento, onde fica evidente a minha fragilidade, ou as minhas fragilidades, as minhas vulnerabilidades. E aí a Brené Brown, ela diz que o ser humano, ele é vulnerável. Ele não quer, mas ele é. E eu estou dizendo para vocês que nós somos insuficientes. O ser humano não quer, mas ele é insuficiente. Ele não se basta. Bom,
abrindo parênteses, basta a gente olhar para tudo que tem acontecido no mundo. A gente só faz errado. A gente faz tudo errado, parece. Claro que não é tudo, mas é a impressão às vezes. A gente não consegue conviver, a gente não consegue acertar situações. Não, o ser humano ele não se basta, ele se deixar nas nossas mãos, nós destruímos tudo, porque nós somos insuficientes. E a Brené Brown, falando de vulnerabilidade, ela diz que mesmo não querendo ser vulnerável, o ser humano, as pessoas, elas reagem perante a vulnerabilidade, elas têm reações à vulnerabilidade, e para mim, ela fez uma leitura muito legal, que são as nossas reações à nossa insuficiência. Eu concordo com ela aqui, e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso, porque isso tudo ecoa com o que Paulo está dizendo. Para mim o viver é Cristo, para mim o morrer é Cristo. Paulo entendeu a sua suficiência em Cristo, mas não a dele, a suficiência de Cristo. Ele entende a sua vida, o sentido, o propósito em Cristo, porque ele é insuficiente. Ele só encontrou plenitude, completude em Cristo Jesus, é o que ele vai deixar bem claro. E a Brené Brown, ela nos dá um caminho interessante aqui, eu quero continuar reagindo com vocês. Primeira coisa, a primeira reação que ela fala é que nós anestesiamos. Em frente à vulnerabilidade, nós anestesiamos. Um exemplo são os vícios. Os vícios nada mais são do que anestésicos, para não enfrentarmos os dilemas da vida, e em frente a esses dilemas não enfrentarmos as nossas vulnerabilidades. Nós nos anestesiamos com o vício ou com os vícios. Aí eu penso na insuficiência, a mesma coisa, nós nos anestesiamos com vícios, por exemplo. Talvez a gente vive uma geração aí muito viciada, não só falando de drogas, álcool e tudo mais, mas, por exemplo, internet, por exemplo, smartphone. Não deixa de ser um anestésico. Se você passa 5, 6, 7, 8, 10 horas por dia passeando nas redes sociais, você está se anestesiando por alguma questão. Ela fala também do consumismo, é uma espécie de anestésico. Tem gente que começa a ficar triste, ficar mal, o que fala? Eu não estou muito bem, eu vou lá bora fazer umas compras. Vou fazer umas compras que logo, e às vezes sequer tem dinheiro para comprar. Eu lembro uma vez que eu fui para a praia com os meninos que eu discipulava, numa igreja que eu pastoreava, a gente desceu para o Guarujá. E eu fui sozinho, a Ju não foi comigo. E eu voltei lá do Guarujá com uma prancha, morando no interior de São Paulo. Por que eu comprei uma prancha? Uma prancha cara, assinada por Kiko Loureiro, um cara dos melhores ali, fabricantes, por assim dizer, de prancha. Por que eu voltei com uma prancha para casa? Quando eu volto com essa prancha para casa, a Ju olhou e não cresceu ainda? Meninão, comprou a prancha para quê? Vai surfar quando? Uma vez no ano? Você não mora na praia, você nem está tão perto da praia assim, o que está rolando? Mas por quê? Porque o consumismo nos anestesia. Muitas vezes nós compramos coisas que depois a gente se arrepende, fala, por que eu comprei aquele negócio? Mas naquele momento parecia que fazia sentido, mas não fazia sentido, era um anestésico. A segunda reação que ela diz, e para mim conversa bem, tanto com a vulnerabilidade quanto a insuficiência que eu estou propondo para vocês, é que nós aperfeiçoamos, a gente dá uma maquiada nas coisas. Nós aperfeiçoamos o corpo. Eu estou falando, aqui fala alguém que é apaixonado por exercício físico. Eu sou apaixonado por isso, por esporte, exercício físico, treino. Nossa, eu sou muito feliz quando eu treino, muito feliz.
Mas nós aperfeiçoamos o corpo, a imagem. É uma das reações à nossa insuficiência ou à vulnerabilidade, conforme a Brené Brown. Nós aperfeiçoamos o corpo. A gente quer se agradar com a imagem que a gente tem de nós mesmos. Então a gente quer aquele corpo trincado, aquele corpo que é padrão, e sabe-se lá qual é o padrão de corpo, mas a sociedade sempre cria um padrão, e a gente quer. Não é sobre saúde muitas vezes, não é sobre estética. Ela vai dizer que nós também projetamos a imagem de uma família perfeita, filhos perfeitos. Nós aperfeiçoamos, a gente torna muito perfeitinho aquilo que não é. Por exemplo, quando a gente fala de corpo aqui, todos nós, se a gente for caçar, todo mundo tem algum defeito, alguma coisa que não se agrada, mas a gente aperfeiçoa. Todas as famílias aqui presentes são imperfeitas, desculpa, não fica chateado comigo, mas a minha família é imperfeita, a sua também é imperfeita. Mas a imagem que a gente projeta às vezes é de perfeição. Uma terceira reação: nós tomamos por certo o que é incerto. Falta reflexão. Por exemplo, quando a gente fala de política, e quem propõe isso aqui é a própria Brené Brown. Nós tornamos o incerto, ou tomamos o incerto por certo. Quando a gente fala de visão política, de entendimento político, dentro de um espectro que a gente gosta mais, político, nós tomamos aquilo por certo e demonizamos as outras percepções, as outras convicções. Falta às vezes reflexão. Falta às vezes não, falta muito reflexão. Às vezes até em relação à religião, ou a sua religiosidade, ou a minha, falta reflexão. Nós temos uma postura de colocar como certo aquilo que não é muito certo assim, que é mais complexo do que a gente imagina. A gente não para refletir, para ouvir, temos muita dificuldade em ouvir opiniões diferentes. Não nos abrimos para ouvir opiniões diferentes. Por quê? Segundo a Brené Brown, porque isso é uma reação à vulnerabilidade, à nossa própria vulnerabilidade. E eu digo a você que é uma reação à nossa insuficiência. Ninguém aqui sabe tudo, mas nesse mundo das opiniões, por exemplo, da internet, todo mundo sabe tudo. Todo mundo tem opinião de tudo. E opinião virou fato. E há um precipício entre fatos e opiniões. Há um precipício, mas nesse mundo que a gente vive agora, de tantas opiniões, as opiniões estão se tornando fatos. Porque a gente tem dificuldade de dizer que não sabe alguma coisa, ou que ainda não tem opinião formada sobre alguma coisa. E mesmo quando a gente tem opinião formada sobre alguma coisa, a gente ainda tem que tomar cuidado, porque a gente não tem que fazer com que a nossa opinião seja maior, melhor, prevaleça sobre as outras ou sobre os outros, sem ouvir, sem reflexão, sem tempo de diálogo. Mas a gente não quer. É difícil assumir que é insuficiente. É difícil assumir que é fraco. É difícil assumir que não é tão inteligente assim. E a Brené Brown também propõe soluções, e eu quero conversar sobre essas soluções com vocês aqui, à luz também de Filipenses, à luz da vida de Paulo. E ela, em 3 soluções que ela propõe, nós estamos juntos. Na última a gente está separado. Eu não concordo com ela, eu quero compartilhar isso com vocês. A primeira solução que ela propõe é a de nos deixarmos ser visto. Do que ela está falando? O que ela quer dizer em se deixar ser visto? Ela está falando de sinceridade. Sinceridade. Não é aquela sinceridade grossa, aquela pessoa que fala assim, eu sou sincera mesmo. Não, você é grossa, não estou falando sobre isso. Estou falando de não viver uma hipocrisia.
Sinceridade, ela tem de fato essa ideia de não ser hipócrita, né? Hipócrita é aquela pessoa que ela encena, ela faz um teatro para ela parecer alguém ou algo que ela não é. Então ela esconde, ela coloca máscaras, ela vive de máscaras, né? O hipócrita é uma pessoa que anda com máscaras. Eu sempre digo isso em contexto de igreja, que nós somos muito bons em usarmos máscaras quando a gente está junto. O que eu chamo, quando eu estou falando sobre isso, eu chamo de roupinha de crente. A gente é muito bom em usar roupa de crente, ter máscaras. E ser sincero é justamente se deixar ser conhecido, percebido, percebida, visto, vista. Uma das ideias da palavra sinceridade que eu gosto, uma das histórias em torno dessa palavra, do latim, é que sinceridade no latim é sincera, literalmente, sincera. Aí conta-se, né, que na antiguidade, algumas cerâmicas que o pessoal fazia, quando tinha algum defeito ou quebrava alguma partezinha, eles maquiavam com uma cera, uma espécie de cera que era transparente, incolor, então era fácil de maquiar aquela cerâmica. Mas uma das maneiras de você saber que aquela cerâmica era sem cera, era você esquentar a cerâmica, porque ao esquentar a cerâmica, aquela cera vai derreter e você vai perceber as imperfeições daquela cerâmica, ou seja, uma cerâmica sincera. É para nós sermos sinceros. Essa é uma solução. Não precisamos da cera, não precisamos. Precisamos inclusive mostrar as nossas imperfeições. Parar de criar uma persona de Instagram, uma imagem que a gente projeta que não é a real. Deixa as pessoas te conhecerem realmente como você é. O que me impressiona quando eu penso em Paulo sobre isso, é que Paulo é um exemplo assim, brutal de sinceridade, brutal. Paulo não só na carta aos Filipenses, mas em todas as suas cartas, ele é o tempo todo brutal na sua sinceridade, nos sentimentos, naquilo que ele pensava, nas admoestações, no amor. Por exemplo, em Filipenses, que é uma carta muito amorosa, muito alegre, ele é brutal ao dizer da sua alegria, do seu amor pelos filipenses, né, por aquelas pessoas, da saudade que ele tinha delas. Ele é muito sincero, inclusive quando ele começa a carta dizendo: eu, Timóteo, escravos de Cristo. Paulo inclusive começa a carta dizendo que é um escravo, não como em outras cartas, como apóstolo. Algumas cartas ele fala prisioneiro, e aqui ele já se mostra vulnerável. Vamos andar um pouquinho aqui com a Brené Brown, né? Se alguém está se mostrando vulnerável, é Paulo, já no começo da sua carta. Mas a gente entende que Paulo não está conversando sobre vulnerabilidade tão somente, mas sobre suficiência. Ele está dizendo: eu sou escravo de Cristo, eu estou, gente, agora preso, porque ele vai falar isso mais para frente. Eu estou preso, eu estou não só vulnerável, mas insuficiente. Eu não posso estar aí com vocês. Gostaria de estar, mas não posso estar com vocês. Inclusive, claro, está sendo bênção, eu estou pregando aqui a Cristo, as pessoas têm se encorajado. Paulo vai falar tudo isso no capítulo 1, pela mensagem, por eu estar preso, elas têm pregado a Cristo também. Outros têm pregado a Cristo até por inveja de mim, mas a mensagem, o conteúdo está certo, então que bom que estão pregando, mas eu não posso estar aí com vocês. Nesse momento eu sou insuficiente. Na verdade, Paulo entende que todo momento era insuficiente. Mas ele está transmitindo isso para as pessoas com muita sinceridade. Ele deixa que os leitores, que os destinatários da sua carta possam saber quem ele é. Possam lê-lo, interpretá-lo à luz daquela sinceridade do apóstolo. É uma solução. É uma solução. Se a nossa identidade está em Cristo, eu não tenho que temer, eu não preciso de cera.
eu posso viver como um livro aberto. Ela dá mais uma solução muito legal. Amar com todo o coração, mesmo que sem garantias. Amar com todo o coração, mesmo que sem garantias. Bom, Paulo amava incondicionalmente os filipenses. A gente vai ler daqui a pouco algo bem claro sobre isso. Mas eu acho interessante a Brené Brown falando sobre isso e dizendo, olha, amar de verdade é amar incondicionalmente. Amar quem te devolve é fácil, a Bíblia inclusive vai falar sobre isso. Amar quem quem te ama também é legal. Você tem amor de volta. Mas amar sem garantias, amar sem troca, amar sem expectativa de troca, amar muitas vezes até inclusive sendo ofendido, ofendida, aí é complicado. E ela disse que uma das soluções é: ame com todo o coração, mesmo sem garantias. Olha só o que Paulo diz no capítulo 1 de Filipenses, versículos 7 e 8, ele diz assim: é apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e confirmação das boas novas, do Evangelho. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Até aqui estava até normal, mas quando Paulo diz, olha, Deus sabe o quanto eu amo vocês, e sabe qual é a medida? A mesma compaixão de Cristo Jesus. Eu os amo incondicionalmente, vocês não precisam fazer nada em troca, vocês não precisam devolver nada, eu vou continuar amando vocês. Isso trata a nossa insuficiência. Isso nos coloca em um lugar também de humildade e de busca por Jesus, porque sem Deus, sem Jesus, a gente não vai amar assim. Impossível. O amor está no ser humano. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O problema é o pecado que entrou na jogada. E sem Deus agindo em nós, sem Deus em nós, é impossível a gente amar assim. O amor vai ser o amor da troca. O amor vai ser o amor das garantias. Olha, eu te amo até tal ponto, mas se você fizer isso, eu não te amo mais. Se acontecer isso, eu não te amo mais. Eu já vi, inclusive, ou esposa ameaçando o marido com essas questões. Você sabe que eu te amo, mas o meu amor por você tem um limite. Eu preciso de garantias. Ele é condicional. E aqui a própria Brené Brown fala para a gente amar com todo o coração, sem buscar essas garantias, sem tê-las. Aí, quando a gente vai para as Escrituras, a gente vê que isso é muito claro. Uma outra coisa interessante, uma outra solução, uma terceira aqui que ela propõe, é praticar a gratidão e a alegria. Praticar gratidão e alegria. Eu estava falando hoje no ID, eu não sei como é com vocês, eu tenho pensado sobre isso, parece que a vida adulta chega, e aí você vai envelhecendo um pouco mais, se a gente bobear, não perceber direito, parece que a alegria vai indo embora, parece que a alegria vai meio que deixando a gente, aí você começa a olhar para trás e fala, puxa vida, adolescente eu era tão alegre, tão feliz, agora o que está acontecendo? Cadê aquela alegria? Às vezes a pressão do trabalho, as responsabilidades, esse peso todo, a gente já acorda triste, a gente já acorda mal. Tudo bem, às vezes foi uma noite mal dormida, acontece, mas e quando você dormiu bem, você teve o tempo de hora suficiente, ou ali que dá para você se recuperar, e mesmo assim você ou eu já levantamos tristes. E é interessante que no Pará isso é muito legal. Paraense é um povo alegre, eu acho.
E às vezes você está andando na rua, eu observo muito isso quando a gente está lá no Tinga. Eu e a Ju, a gente é apaixonado pelo parque lá do Tinga. A gente bate cartão lá. Eu acho que eu já gastei de estacionamento ali uma TV nova que eu não tenho em casa. Mas tem valido a pena. Ali no Tinga é muito legal, quando a gente está caminhando ou correndo, mais caminhando que a gente consegue perceber mais, as pessoas passam, ou pedalando, ou mesmo caminhando e correndo, e muitas estão rindo alto. Rindo alto. E eu sempre fico pensando, gente, por que o povo ri tanto? Tudo é motivo para rir. Será que ganharam algum prêmio? Alguma coisa assim? Mas não é. Estão rindo, a vida é legal. Estão felizes, aquilo geralmente me anima, me dá uma vibe legal. Eu falo, pô, legal, eu quero rir mais também. Vamos rir mais. A vida é boa, é bom viver. Às vezes estão passando por momentos difíceis, mas a gente precisa praticar a gratidão e a alegria, como Paulo vai falar lá no capítulo 4 de Filipenses, um texto muito, muito conhecido, a partir do versículo 10, olha só como o que a Brené Brown está propondo conversa muito bem com as Escrituras, porque Paulo vai dizer o seguinte: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Paulo está falando que ele está recebendo ajuda, inclusive para se manter naquele momento de cativeiro, de prisão. A igreja lá em Filipos está mandando ofertas para ajudá-lo no seu sustento, se preocupando financeiramente com ele. Mas olha o que ele vai dizer agora: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Eu aprendi o contentamento. O contentamento, é isso que Paulo está falando. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Inclusive, esse é um dos versículos mais mal usados. As pessoas colocam, eu posso tudo naquele que me fortalece, quando está comprando um carro novo, quando comprou uma casa nova. Só que o contexto não é só sobre fartura, é quando também estamos com o estômago vazio, quando a gente está passando dificuldades. Paulo está dizendo, olha, não há suficiência em mim, mas por que eu sou contente? Por que eu sou alegre? Qual é o segredo do contentamento? O segredo do contentamento está em Cristo que me dá forças. Eu posso todas as coisas nele que me fortalece. É Ele quem me fortalece, é Ele quem me dá forças. Por isso Paulo podia, mesmo preso, e para e pensa um pouquinho comigo. Paulo, a gente não sabe direito se ele está preso em Éfeso ou Roma, aonde ele está preso aqui, há muita discussão quando ele escreve essa carta, mas é fato que ele está preso, muito provavelmente, em uma espécie de buraco. Não é a prisão domiciliar aqui, depois que Paulo é preso, e está preso numa prisão domiciliar, mas aqui é uma prisão, um calabouço, um buraco, um lugar ruim, provavelmente inclusive acorrentado, comendo quase nada, passando calor e frio, sabe-se lá como fazendo as suas necessidades, mas ele está nesse contexto dizendo o seguinte: olha, é o seguinte, eu vou falar para vocês, muito obrigado porque vocês estão me ajudando, mas quero dizer um negócio para vocês, obrigado, mas não é que eu estava necessitado, porque eu já aprendi o segredo de viver contente, agradecido em toda e qualquer situação, passando dificuldade, tendo vida boa, eu já aprendi como que é, porque o meu contentamento está em Cristo. Por isso Paulo fala tanto na carta aos Filipenses de alegria, não uma alegria masoquista, mas esse contentamento, de mesmo que no sofrimento poder falar: Senhor, muito obrigado, eu sei que o Senhor é bom, e eu posso viver alegre mesmo em meio à dor, eu posso viver contente
agradecido ao Senhor. Legal, né? Pô, Brené Brown, ótimas soluções. Inclusive, ela não se preocupa com a Bíblia, mas a gente entende que conversa muito bem com as Escrituras, conversa muito bem com Filipenses e com Paulo. Palestra show de bola. Mas a última solução é onde ela se perde, pelo menos no meu ponto de vista. E do ponto de vista do Evangelho. É quando ela diz o seguinte: a última solução é acreditarmos que somos suficientes. A Brené Brown vai ecoar essa mensagem que eu disse lá no começo, que é uma das maiores mensagens motivacionais do nosso tempo. Você é suficiente, você se basta, você não precisa de ninguém, você não precisa sequer de um Deus, do divino, de nada. Você pode, você é capaz, você consegue. Eu entendo o sentido em que ela está pensando sobre isso, consigo entender, da pessoa não se entregar, da pessoa tentar olhar talvez para si e perceber força e ânimo e buscar isso, mas a partir das Escrituras, a partir do Evangelho, isso aqui é um erro muito grave. Aqui não está a solução. Na verdade, isso aqui vai botar a perder todo o resto, porque a pessoa vai de novo entrar naquele ciclo de frustração, porque ninguém é suficiente. Nós não somos suficientes. Então eu aqui corrigiria, como eu faço, as soluções aqui da Brené Brown, dizendo o seguinte: a gente precisa acreditar, confiar, crer que nós somos insuficientes. Somos insuficientes. Porque se nós somos suficientes, a gente não precisa sequer de Jesus. Se eu sou suficiente, para que eu preciso de Jesus? Por que pensar em Deus, no divino, no transcendente? Eu não preciso. Eu sou o suficiente. Se eu sou o suficiente, eu sou o centro do meu próprio coração. O centro já está ocupado. Sou eu mesmo. As minhas vontades, os meus desejos, os meus planos. Ou seja, desse jeito, dessa maneira, somos nosso próprio ídolo. Somos nosso próprio Deus, minúsculo. Só que somos imperfeitos, só que somos fracos, só que não temos poder, somos finitos, uma doença nos pega e acabou para nós. O nosso dinheiro acaba. E aí? Será que nesses momentos de intenso sofrimento e dor, a gente está olhando para o nosso coração e falando: vai lá! Você é suficiente. Será que Paulo encontraria esperança preso pelo Império Romano, sem muitas perspectivas, sofrendo, dizendo que ele era suficiente? Necessariamente, gente, a salvação em Cristo Jesus, ela vai chegar pela constatação da nossa insuficiência. A salvação em Cristo Jesus só chega pela constatação da nossa insuficiência. Está aí o poder da insuficiência. É o que nós chamamos biblicamente de arrependimento. Claro que arrependimento também é perceber que somos pecadores, pecadoras, de que, nosso coração é corrupto. Eu sempre falo muito disso. As pessoas no Brasil, inclusive nós criticamos muito a corrupção, mas nós somos corruptos para nós em pequenas coisas. A gente age com corrupção em coisas do nosso dia a dia.
Às vezes, para nós, simples estacionar em uma vaga que não é nossa por direito, em um mercado, em um shopping. Ah, não, mas isso é pequena coisa, Ronde. Não, não. Isso é corrupção. Isso só evidencia o nosso coração corrupto. Porque a gente critica os políticos que estão fazendo coisas que não deveriam fazer com o nosso dinheiro, etc., com poder. Mas a gente mesmo não cumpre pequenas leis civis e muitas vezes morais, porque o nosso coração ele é corrompido. Mas o arrependimento não é só essa percepção, porque tem muita gente maluca aí que vai dizer o seguinte: ah, eu sou errado, sou errante, sempre na estrada, tá nem aí. A pessoa vai falar: eu sou assim mesmo e tal, erro mesmo, sou corrupto mesmo, mas é legal viver, e vou viver assim mesmo. Tem gente assim. Então não é só sobre isso. Tem gente que se percebe corrupto, pecador, pecadora, mas continua por essa estrada aí, e vai embora. Romanos 1 vai nos falar muito sobre isso, Paulo mesmo falando em Romanos 1. Mas o arrependimento também é essa percepção de que não somos suficientes. A gente não consegue. O arrependimento é você e eu, nós assumirmos essa insuficiência e nos jogarmos nos braços do Criador. Nos lançarmos nos braços do Criador. Arrependimento é viver uma vida na dependência de Deus, na suficiência de Cristo. É sobre a suficiência dele na nossa vida. Esses dias uma pessoa, estava conversando com uma pessoa, eu tenho ligado para algumas pessoas que passaram pela vida e não ficaram, e eu estou trocando essa ideia para entender o que aconteceu, se estão bem. A minha preocupação não é que voltem para a vida, nada disso. Minha preocupação é com as pessoas, se elas estão bem, se não estão, como que está essa caminhada, se encontraram alguma igreja e tudo mais. E uma dessas pessoas, nessa nossa conversa, disse assim: olha, Ronde, ela preocupada, se justificando, né? Eu não tenho nada que falar da igreja. Aliás, eu só tenho elogios para a Vide. Ronde, eu não tenho nada que falar de você. Aliás, eu só tenho elogios para você. Eu entendi o carinho dela e tudo, mas eu falei: olha, deixa eu só falar um negócio para você. Você disse que não tem nada, mas mesmo que se você tivesse ou tem, qualquer coisa que você disser, você está certo. Qualquer reclamação que você fizer, você está certo. Porque nós somos imperfeitos. Nós não somos suficientes. Se os seus olhos se voltarem para nós, você vai enxergar tudo isso e você vai ter razão. Agora, se você olhar para Cristo, a coisa muda. Se a gente olhar para Cristo, a coisa muda. Porque nós somos insuficientes, mas Ele é suficiente. Então, arrependimento tem a ver com isso. Às vezes nós saímos, não estou falando desse caso, tá? Mas às vezes nós saímos das igrejas, claro que tem muito problema, claro que tem igrejas que não são saudáveis, mas quando encontramos uma igreja saudável, muitas vezes a gente não fica naquela comunidade de fé, muitas vezes não é por causa das pessoas, ou porque as pessoas, enfim, nos decepcionaram, isso tudo rola, mas porque a gente estava procurando a suficiência nas pessoas, ou até mesmo em nós mesmos, e não olhando para aquele que é suficiente, o próprio Jesus. Nós não nos arrependemos, e a gente precisa viver o arrependimento diariamente. A salvação de Jesus só chega pela constatação da nossa insuficiência. Enquanto a gente canta, eu quero que você ore, e eu também. Enquanto você escuta ou canta a música, ore. Coloque teu coração na pessoa certa. Agradeça ao Senhor, porque
É graça entendermos que somos insuficientes. Às vezes o nosso ego é machucado, o nosso orgulho dói, deixa doer. Deixa arder, como diz lá em Minas. Deixa Deus tratar. Se arrependa. Volta os teus olhos para o Senhor Jesus, para a suficiência dEle, compreendendo que você e eu, nós somos insuficientes. Há poder na insuficiência. Meu Jesus.